Pode ir lá. Fala, galera. Estamos ao vivo e a cores aqui no Instagram, tá bom? Para começarmos uma live, falaremos sobre aborto. Abuerto, tô aqui com o Breno, tá? O Breno tá aqui comigo ainda. Fala aí, galera. E nós vamos falar sobre aborto. Deixa eu só chamar aqui o... Ué. Não tá... Ué, não tá aceitando o clique, não? Falou aborto, Ah, o agora Instagram já sim. aceitou, já postou. Já falou aborto, o Instagram já começou de palhaçada. Vambora. Chamar aqui o pastor Marlon. Na verdade, ele tem que pedir. Deixa eu só solicitar aqui. Pode. Tô só aguardando ele solicitar, tá, galera? Aí, professor Marlon Raul entrou. Marlon, só se você solicitar aí. Galera, o áudio tá legal, o vídeo tá legal. Diz pra mim aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Fala pra mim aí, galera. Beleza? Tá tranquilo. Nossa, tá bonita essa janta aí. Tá bonita essa janta aí, cheia de fome aqui. Ela vem, me entra com uma janta dessa. Tá? Legal. O áudio tá legal, por aqui tá show. Vou compartilhar os links aqui. Galera, se vocês puderem compartilhar o link, tá vendo? Aqui assim no canto aqui, ó. Tem um aviãozinho. Envia esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas que você puder enviar. Para nós estarmos começando aqui. Vou jogar no grupo da igreja, tá? E nós estaremos falando sobre aborto. O máximo de pessoas que você puder enviar, tá bom? Já vamos começar. Estou enviando aqui, tá, galera? Vai enviando aí o máximo de pessoas aí para vocês. Nós já vamos começar. O pessoal tá entrando. Marlon, só solicitar, tá? A hora que você quiser solicitar aí, fica à vontade. Live sobre aborto. Eu acho que não vai cair, tá, galera? Mas se cair, a gente começa de novo. Se der ruim, a gente vai pro YouTube. Mas eu acho que não vai cair, não. A gente tá falando... Vamos fazer aqui uma live sobre aborto, tá? Pronto. Marlon solicitou aqui. Coronavirus. Grande Marlão. Olá, paz, meu amigo, meu irmão. Muito bom estar junto, viu? Igualmente, rapaz. Deixa eu ouvir aqui. Pô, cara,
faz tempo que a gente não tá junto, hein, cara? Quantas Não é? histórias, quantas histórias, Isso é, quanta vida junto, né? Quanta vida isso junto. é verdade. Tô muito É feliz, uma cara, de honra poder fazer essa poder. live contigo. A honra é toda minha, E Léo. eu- Você é uma pessoa que sempre me inspirou, né? Foi sempre um grande prazer, né, estar com você. Foi sempre muito bom estar junto. Eu aprendo sempre muito com você. Então, na verdade, essa live aqui deveria acontecer mais vezes. A gente deveria estar mais junto. Rapaz, eu fico lisonjeado, né, por você falar isso, porque eu também me sinto assim, minha caminhada ministerial, eu sempre levo você como exemplo. Tem a galera aqui da igreja que tá assistindo e eles sabem, né, como eu uso. Tem até um rapaz aqui, ó, meu Movie Maker aqui, ó, Ah, Tranquilo? que faz as lives junto comigo lá. E ele sabe, eu sempre cito você como exemplo para minha vida, meu ministério, meu chamado. E eu fico lisonjeado de ter você aqui, Marlon. E tirou as palavras da minha boca. A gente tem que fazer essa live aí mais vezes. vai ser uma honra. Aí, ó, aqui, ó, a Flávia colocou aqui, ó, sempre fala dele. Cara, assim, graças a Deus, né? A gente sempre, sempre viveu de uma forma Pega o fone. Pega. coerente, digna. E na medida que a gente foca nisso, cara, fazer o bem, a gente sempre constrói um legado, né? A gente sempre Verdade. acaba naturalmente construindo um legado. É interessante, Léo, que você, na época de faculdade, né, na época de universidade, você me inspirou muito quanto a isso também. Né? Um estilo de vida, Uau. né? Grandioso se viver, né? Pensar grande, viver de maneira grande, né? Buscando coisas grandes. Né? Então, naquela época, realmente, Deus reuniu uma galerinha poderosa, né? É verdade. Rapaz, e é um assunto que a gente tem experiência, né? É Você até verdade. mais do que eu. Por isso que ao pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo, tá, galera? Sejam extremamente bem-vindos aí. E eu espero que vocês saiam desse bate-papo edificado. Marcelo, Ah, deixa eu pode só falar. reforçar a sua palavra, né? No sentido de falar com eles, né? Com a galera que está chegando aí. Não saiam. Não saiam porque eu tenho certeza absoluta que aquilo que você vai receber, né? De informação, de conteúdo, é algo realmente edificante que pode impactar e transformar a sua vida, as suas convicções, os seus princípios no que tange ao tema, tá bom? Eu estou vendo aí Marcelo Duarte Fião, um filhão que eu tenho que anda por aí, anda aí pelo Brasil aí. Na verdade, é um discípulo, Léo. É um discípulo que tem aprendido muito e tem feito muita diferença em escolas pelo Brasil. Né? É uma pessoa muito, muito especial que tem feito muita diferença aí no trabalho com escolas, o mesmo trabalho que a gente fazia. Nas escolas, Sim, nas escolas, Marcelo Duarte é uma pessoa que você também pode convidar, conhecê-lo melhor. Ele está aí na live, ele entrou agora que eu vi, não sei se ainda continua, mas é uma pessoa que tem larga experiência no trabalho escolar e é um dos que deram sequência à atividade, né, que nós começamos a desenvolver lá atrás. verdade. Marcelo, depois você me chama lá no direct pra gente bater um papo, né? A gente tem que organizar essas lives aí com mais pessoas, né? Tem muitas pessoas boas, cara, que a gente tem que parar para ouvir, né? Se alimentar da experiência dessas pessoas. Então tá dado o recado aí. E eu fiz Ah, botou aí, estou aqui, painho. Olha o painho. Compartilha aí, Marcelo, compartilha essa live aí. Galera, aqui embaixo, assim, ó, meu vídeo está em cima. Embaixo do vídeo do Marlon tem um aviãozinho aqui no canto. Aí, se você puder, clica nesse aviãozinho, vai aparecer a lista aí dos seus
dos seus amigos, dos seus seguidores, das pessoas que te seguem, que você se relaciona, pega e envia para geral aí essa live para que as pessoas possam também participar e aprender um pouco mais. Eu, todos os dias, né? Na verdade, tem uns 2 dias que eu não abro a caixinha de pergunta. Eu acho que tem uns 2 dias, mais ou menos, que eu não tenho aberto. Mas eu tenho por costume abrir todos os dias a caixinha de perguntas. E nessa semana surgiu muitas perguntas em relação ao aborto. Principalmente, acredito que pela declaração do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, que diz que apoia o aborto. Depois ele viu que ficou mal para ele, aí ele voltou atrás, falando que pessoalmente ele não apoia, mas como uma política pública ele apoia. Enfim, eu acredito que as perguntas surgiram por causa do teor dessas declarações que surgiu nas redes de uma forma bem abrangente, bem ampla. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar sobre aborto. Eu falei, ao invés de responder por um story, né, que às vezes a gente escreve um story só, eu falei, por que não fazer uma live com o Marlon? E o Marlon tem galera que conhece ele aí, ou que não conhece, está conhecendo agora. O Marlon tem uma vasta experiência em relação a este tema. Nós fizemos uma pauta aqui e eu queria, Marlon, que você contasse um pouco como surgiu esse ímpeto no seu coração de lutar contra essa, vamos dizer assim, de lutar contra essa barbaridade, essa brutalidade, né? Uhum. Como surgiu isso? Qual foi o maior incômodo na tua vida e o que te fez impulsionar em defesa das crianças, né? Dos bebês e também das mães, das mulheres? Sim. Léo, eu sempre tive um trabalho voltado com adolescentes, jovens, sempre tive, né? Inclusive até hoje eu sou muito ligado com essa faixa etária. E no trabalho que a gente desenvolvia, a quantidade de adolescentes que engravidavam, né, era grande. E com isso, muitos sonhos ali eram despedaçados. Muitos sonhos ali eram mudados. A vida de muitas pessoas mudava a partir daquele momento. E uma outra pegada muito forte que eu tenho ao longo da minha história é a vertente social, né? Sim. Trabalhos sociais, trabalhos com moradores de rua. E a gente tem histórias, né, com isso, né, Marcelo? Vindo daqui Põe história nisso, né? Pra que... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? A gente saía das... Ela tá com fone? Tá ouvindo? Ah, rapidinho, Marlão, que a minha filhinha tá aqui, ó, e ela quer ouvir. Legal, legal. Ouve lá com sua mãe. Ouve lá com ela. Que ela tá na live também. Tem um negócio aí de botar dois fones. Tá bom. Aí, assim, a gente saindo do seminário, cara, aí o Marlon encontrava uma pessoa em condição de rua, o que ele fazia? Parava o carro, botava no carro dentro com a gente, vambora, vamos levar para almoçar, tomar banho, cortar cabelo. Fiz isso umas 3 vezes lá na igreja, aí, por Isso influência quando sua. isso quando um não saía. Isso quando um não tinha que ficar a pé para trás. O carro estava lotado. E é verdade, é verdade. Ó, cara, desce aí, vai de ônibus, que ele vai entrar. É verdade. Muito Mas continue aí, espetacular. Marlon. É, Época boa. e aí, por causa desse trabalho, né, que a gente desenvolvia com pessoas em situação de rua, né, que vivia nas ruas, né, a gente acabava conhecendo alguns casos de gestantes que precisavam naquele momento muito, muito, muito de apoio. Pessoas realmente que sofriam. E eu não pensava somente nas mães, eu pensava no bebê que estava para nascer. Eu pensava na criança. Né? Imagina Sim. aquela criança no frio, sem ter um lugar para sem ter um lugar para ser acolhido, né? Imagina sair de um Uhum. Alô, tá me ouvindo? para mim ligaram para mim. Voltou. Tinha travado aqui. É porque o pessoal está lá na minha outra página, esperando a live, né? E
Mas só que eu deixei um recado direitinho lá, dizendo que era a minha página pessoal. Ah, Eles vão entender. Aí ficam me ligando aqui. Então, Léo, assim, é, aquilo ardia no meu coração, aquilo me chamava a sim. atenção, eu queria fazer alguma coisa e eu comecei a ajudar pessoas. Eu comecei a desenvolver um projeto de ajuda a mulheres gestantes em situações de rua. Até que teve uma especificamente que marcou e mudou totalmente a minha vida. Havia sido vítima, né, de violência sexual. É, ela já tinha feito de tudo para fazer o abortamento, de tudo mesmo, literalmente. A situação que eu encontrei na ocasião, ela tinha introduzido uma varinha de mamona para poder perfurar o útero e alcançar o bebê. Então, estava com hemorragia. Nós demos atendimento, nós começamos a atender essa mulher, começamos a acompanhar de perto aquela situação. E então, é, e ela não queria, a criança de jeito algum. Era uma situação de violência, né? Violência sexual. E não queria. É, eu ainda acompanhei aquele caso durante um tempo, no sentido de fazer com que aquela mulher tivesse todo o apoio. Daí surgiu um projeto, né? Porque não adiantava só ajudar aquela mulher naquela condição e depois ela não ter para onde ir. Então surgiu no meu coração começou a surgir um projeto que desse todo o apoio para que aquela mulher continuasse com a criança. Nasceu então o projeto Raquel. Então era um apoio total da pessoa desde o momento em que ela engravidava. Ela entendia aquela gravidez como inesperada, ela Sim. não queria, então era atendimento psicológico, acompanhamento médico, era em alguns momentos capacitação até mesmo para arrumar um emprego, abrigo para aquela criança e para aquela mãe também. Aqui eu fiz o projeto Raquel, alguém falou aí, Marcelo Marlon, Mendonça. o pessoal tá Aí, ó, falando que. Marcelo Mendonça, uma pessoa Pessoal, o para áudio é só o do Marlon que tá baixo ou os dois estão baixos? O pessoal falou que o áudio estava um pouco baixo. Eu queria saber se era só o seu ou se o meu também estava baixo. Aí tem uma pessoa, né, que entrou aí falando, né, eu fiz parte do projeto Raquel. Sim. Pois é, Marcelo me ajudou em muitas coisas. Esse aí é outro Marcelo, é Marcelo Mendonça. Ele ia, cantava, andava por aí muito comigo. Olha, gente, era coisa fantástica. E aí a gente fazia um acompanhamento Marlon, desculpa completo te daquela interromper de mulher. novo, meu amigo. Rapidinho. Falaram que só o seu microfone está baixo. Você está tampando o microfone? Tem alguma Não, coisa não, assim? a minha mãozinha está aqui em cima do aparelho. Não sei, não sei. Eu vou falar um pouco mais alto, então. Ah, Ok? parece que deu uma melhorada aqui. Ok, eu vou falar um pouco mais alto. E aí, Show. Obrigado, Marlon. Léo, eu comecei a fazer acompanhamento dessas mulheres, só que esse caso especificamente, eu fui acompanhando mais de perto, e aquela mulher estava irredutível, ela não queria aquela criança, ela não queria aquele bebê. E falou, se essa criança chegar até a mim, essa criança, eu mato essa criança. Os enfermeiros, eles não acreditaram, né? Então, no dia que essa criança nasceu, eu estava perto, eu dava assistência total, total. Eu e minha esposa, e foram vários os casos. Eu tenho registro, eu tenho fotos de muitos casos que eu acompanhei de perto. Existem muitas crianças que nasceram e levam o meu nome. É Levam o meu mesmo? nome, né, em homenagem. Cara, E assim, então eu dava. A gente tinha uma certa condição na época, então a gente dava o atendimento completo para essa pessoa. Essa sim. mulher, especificamente, quando ela teve o bebê, eu falei com os médicos, olha, você... Cuidado, porque essa mulher ela pode matar essa criança, e não acreditaram, né? Então eu fiquei acompanhando muito de perto essa criança quando nasceu, eu fui o primeiro a ver. É interessante que eu estava somente acompanhando aquela mulher, né? E os médicos me tratando como se eu fosse o pai daquela criança, né? E foi lindo, foi algo diferente que aconteceu. Mas eu já tinha um carinho, né? Já tinha um relacionamento diferente por aquela criança. O sentimento por aquela criança em especial era diferenciado. Até que no dia seguinte, eu estava lá de manhã cedinho, ela nasceu por volta de 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Ela nasceu bem cedinho e quando... Não, 7 horas da noite.
E quando foi de manhãzinha, eu, eu estava já no hospital para poder ver, acompanhar o caso, estar perto daquela criança. E aí, gente, vocês não têm noção, né? Aquela mulher, quando pegou aquela criança pela primeira vez, eu estava, né? Eu estava dentro do quarto, a Sim. enfermeira entrou com ela e eu falei, mas a enfermeira já havia dito que é perigoso e tal. Mas a enfermeira falou, é importante a primeira amamentação e a mãe não falou nada. E quando aquela criança chegou no colo daquela mulher, ela simplesmente voou. Aquela mulher lançou a criança para longe. Caramba. E minha mãe estava junto. Minha mãe socorreu o bebê, né? Meu Deus do céu. E naquele momento ali eu consegui segurar aquela mulher. E no mesmo dia, né? A gente deu entrada, né? Com pedido, né, de guarda da criança e, Sim. e começou a cuidar daquela criança, né? E aqui eu tenho aqui a foto do dia que ela saiu do hospital. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a inversão. Eu tenho uma fotinha aqui. Esse aqui foi o dia que ela saiu do hospital. Foi o terceiro Eu lembro dia, né? dessa foto, você levou pro seminário. Sim, sim. E aí a Raquel, né, que é fruto, né, de uma situação assim muito delicada, né, que para muitas pessoas essa criança merecia morrer, essa criança merecia não viver, né, porque fruto de uma violência, ela tem a capacidade de me fazer o pai mais babão do mundo, né? São várias fotos aqui, né? Deixa eu só botar. Aqui ela estava bem criancinha. E é Olha que assim coisa até linda. hoje, né? Eu evito, assim, botar mais fotos, assim. Foi uma questão de tempo, né? Sim. E foi isso, Léo. Assim começou. E na medida que a Raquel, ela crescia, os dias iam se passando, eu ficava pensando na quantidade de crianças, a quantidade de crianças que nasciam na mesma condição, na quantidade de pessoas que viviam na mesma condição, É né? verdade. A quantidade de crianças que sofriam na mão de pais que não queriam, não as queriam. Então, assim, foi algo muito, muito dolorido, muito, algo Imagino, dolorido. mano. E aí eu intensifiquei o projeto cresceu, o projeto eu coloquei mesmo dentro de escolas, universidades, eu coloquei dentro de um monte de lugar. Nós fomos parar em 2007, teve o primeiro congresso internacional em defesa da vida. Eu tenho fotos aqui, né? Congresso Internacional em Defesa da Vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisa. Eu tenho mais de 300 fotos. E aí, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Nesse congresso estava o Papa. O Papa veio. Olha, A campanha da fraternidade da ocasião era a defesa da vida, né? Se vocês forem sim. pesquisar, né? E eu não tinha nem dinheiro para poder ir. Olha, fizeram uma campanha para poder levar eu estar lá naquele congresso, porque eu não podia perder. Era um tema que não se era discutido. Ninguém falava a respeito desse tema, defender a vida. E aí eu fui para esse congresso, chegando lá, as pessoas começaram a conhecer o projeto, o que eu fazia, aquilo ganhou uma notoriedade. Aqui tem mais, olha os registros aqui, ó. Aquilo ganhou uma notoriedade impressionante, né? Eu andando por dentro da Basílica, tem aqui, deixa eu ver se consigo abrir, eu andando por dentro da Basílica, e aí as pessoas, eu fui conversando com as pessoas, meu computador está muito lento, eu fui conversando com as pessoas e as pessoas foram entendendo o que eu fazia. Aí, você conhece isso aqui, né? Conheço. Esse simplesmente é um dos maiores cineastas hoje do Brasil. É, isso aí é verdade. Luiz Miguel, esse aí é diretor, né, de filmes hoje, e ele foi para Aí, fazer os Breno, esse cara, registros. você tem que colar com esse cara aqui, Breno.
Esse aqui vai te dar. Ele, ele foi. Olha o carro A aí, gente olha o foi carro pra, aí. esse é o carro da história, né? Esse é o carro, esse é o carro. Aí Ou a vai gente andando ou foi vai para na mala, dormir. porque tem que botar outra pessoa aqui. É o Jamanta, esse é o Jamanta. É interessante que a gente não tinha dinheiro para nada, a gente foi para poder dormir dentro do carro, né? Olha, E aí as coisas aconteceram de uma forma extraordinária, né? E as pessoas começaram a me conhecer a história, né, do que aconteceu nesses dias. Aí vem, olha quem encontro aqui. Aí E aí, cara, aí tem a equipe de filmagem, da cobertura do Congresso e tal. E aí eu comecei a conversar com pessoas, né? Eu comecei a conversar, a participar do evento. O Papa que falou legal. um dia antes, né? E na medida que as Sim, pessoas começavam a me conhecer, aqui começa, ó, as histórias. Aqui tem deputado, aqui tem a alta cúpula da que Igreja legal. Católica. E as pessoas, quando começam a ouvir o projeto, o que é o projeto, as pessoas ficam realmente impressionadas com aquilo que eu fazia de uma forma bem altruísta, né? Sim. Independente. E aí começou a aparecer equipe de TV, começou a aparecer reportagens, é, e Isso, aí galera, para eles foram. vocês verem que não era qualquer projeto, tá? Era um projeto seríssimo que tomou uma proporção muito grande. Começou como qualquer coisa, né, Marlon? Pequeno, e foi Sim, e tomando essa aí, proporção. exatamente. É uma coisa que começa como sonho. Ó, esse aqui, É isso aí. algumas pessoas, se pesquisarem, vão poder saber. Isso aqui é um dos maiores filósofos do Brasil, tá? Júlio Severo, saudoso Júlio Severo. Isso, Se você Júlio colocar na Severo. internet aí, Júlio Severo, você vai saber a corrente, a linha de trabalho dele. A partir desse momento ele começou a me apoiar, né? Ele começou a me acompanhar mais de perto. É, então, assim, é uma pessoa que me deu muita atenção, me ensinou muito. Ele faleceu no ano passado, né? Sim. Ele sofreu um infarto e foi muito perseguido por defender esse tema. Grupos, né, aqui dentro do Brasil, juraram ele de morte devido ao trabalho que ele desenvolvia. E aí, gente, vocês Ô, não fazem Marlon, ideia. Isso aqui é conversando com deputados, tá? Isso aí são deputados. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui parar no dia seguinte. Eu saí do carro, a gente não dormiu mais no carro. Nesse dia, pagaram um hotel pra gente. Eu dormi de conchinha com esse cidadão aí. E no dia seguinte, já colaram comigo já um cinegrafista para me acompanhar meu dia a dia. O hotel que foi bem simples, mas foi uma benção, porque não precisava mais dormir no carro. E aí, gente, eu tomei café e a gente foi parar no altar do Congresso. Congresso Internacional com gente de diversos países. E aí ali eu palestrei, ali eu apresentei o projeto e desafiei as pessoas a fazerem algo mais em defesa da vida. E hoje o projeto Raquel, se vocês fizerem uma breve pesquisa, vocês vão ver que é um trabalho desenvolvido pela Igreja Católica. Né? A Igreja Católica ela desenvolve o projeto até os dias de hoje. Na verdade, assim, e mantiveram, né, o mesmo nome. não Eles tinham tiveram já um projeto. projeto, eles tinham um projeto anterior, né? E só que a coisa tomou um vulto, né, gigante. Eu Eu não sei parei. se hein, Marlon? Não sei se o pessoal sabe, né? Mas logo no início do projeto, um dos teores, né, do projeto não era só alertar, assim, o aborto é algo ruim. Não, não era nesse nível. Nós mostrávamos a realidade de um aborto, né, Marlon? Vídeos, denúncias. Eu não sei se você lembra que nós fomos numa escola pública de Caxias, naquela época, e a gente denunciou, mostrando mesmo clínicas clandestinas, vídeos igual aquele de jornalismo, tampando o rosto da pessoa, mas deixando a voz e contando tudo o que acontecia lá dentro. E a gente foi ameaçado, né, mano?
Era bem pesado, era bem Era bem pesado. pesado, era um E negócio bem pesado. A gente foi ameaçado de até morte. hoje é, Léo, até hoje é, né? O É, trabalho foi bem pesado na medida que a gente expandia. Olha, para você ter uma ideia, havia momentos que a gente ia para a porta de clínicas, né? Fazer o trabalho, a gente tinha uma estratégia de ir para a porta de clínicas, impedir, né? Persuadir, né? Trocar uma ideia, bater um papo, né? Com as pessoas. e o clima espiritual também era pesado, né? Porque é uma Era um batalha clima. espiritual, né, cara? Você tá E aí, lutando o que com que a vida. acontecia? Muitas dessas clínicas eram protegidas, né? Porque haviam É, seguranças. E esses seguranças faziam realmente pressão, falavam, ó, aqui tem muita bala perdida e tal. Mas, assim, muitas vidas foram salvas. graças a Muita, Deus. muita, muita, muita vida foi salva, porque a Louvado seja o nome gente do Senhor. não tinha um argumento somente... não existia só cunho emocional. Eu era amparado por uma equipe muito competente, né? Você era um que tinha argumentos, né? Então a gente, Sim. na medida que a gente argumentava, a gente a gente conseguia de uma forma bem consciente convencer as pessoas, persuadi-las, né? De que aquilo ali era uma prática equivocada, era uma prática errada e a gente conseguia reverter a situação e salvar vidas. E Verdade. muitas vidas foram resgatadas e acompanhadas por nós. Foram É, várias crianças que ficaram sendo acompanhadas durante muito, muito, muito tempo. Uma certa ocasião, eu estava numa igreja, né? E apresentei uma criança. E essa criança, uma mãe não parava de chorar. Não parava de chorar, não parava de chorar, não parava de chorar, eu não entendi nada. Durante a semana, eu estava lá na igreja, lá, aí entrou pelo gabinete, uma pessoa, a secretária falou, tem uma mulher aí esperando, querendo falar com o senhor. E eu fui atender, era uma mulher que eu nunca tinha visto, não conhecia, ela falou, ó, quando eu tive 13 anos de idade, eu assisti o seu trabalho, eu assisti o Projeto Raquel. caramba, Eu nem meu imaginava Deus, casar, nem imaginava namorar, ela devia ter 20 e poucos anos. Isso já meu tem Deus, ó, 8 anos. me E ela emocionei aqui, falou, velho. olha a experiência, Léo. Olha só o que a gente fez, Léo. Eu estava no gabinete na igreja. E ela falou, olha, Caramba, e aí quando eu cheguei aos meus 21 anos, eu fiquei grávida, o meu namorado me abandonou, o meu pai me obrigou a fazer o aborto, me obrigava a fazer o aborto, brigava por isso, e eu não fiz, porque eu não esqueci a, a mensagem que você e a sua equipe deixaram. Vocês me ensinaram a respeito da vida, né? E eu me neguei meu Deus do céu. a tirar aquela criança. E aí eu fiquei grávida, meu pai não aceitou eu sair de casa, eu não tinha namorado, né? Eu saí de casa, fui batalhar, fui lutar, trabalhar fora. Eu fui acolhido Meu por uma Deus. amiga que mora aqui perto. E a criança que o senhor apresentou no domingo é essa criança que eu não abortei por causa do projeto Raquel. Então, Léo, Rapaz, são várias histórias lindas que extraordinárias, Léo, extraordinárias. Hoje, com certeza, a gente bate na rua. Houveram dias, Léo, que você sabe, a gente falava para mais de 2.000 crianças, é 2.000, verdade. 1.000 adolescentes numa escola. A gente fazia palestra de manhã, de tarde, de noite. De tarde e de Alcançava assim, noite. a escola inteira, 2.000 alunos, 3.000 alunos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta de passado tantos anos, né? Porque eram ensinos que ficaram na memória e no coração daquelas Verdade. crianças, daqueles adolescentes. Eu tenho certeza absoluta que hoje nós esbarramos com crianças na rua hoje aí, adolescentes, que, que foram salvas pelo trabalho que a gente desenvolveu, Léo. Foram Glória a salvas Deus. por isso, sabe? Foi algo Meu Deus. muito grandioso que Experiência a gente muito fez. forte, né, Marlon? Muito forte, Léo, muito forte. Vidas, né? Salvamento de vidas, né? Verdade. A minha filha é uma. A minha filha, a minha filha é uma que diretamente foi salva devido a uma visão diferente do que hoje muitas pessoas estão tendo, Léo. Hoje,
Hoje, essa criança merece morrer. É vítima de violência sexual, então mata, merece morrer. Vai nascer doente, merece morrer. Então, assim, são diversas questões, né? Nós precisamos ter um olhar diferenciado. Vale a pena a gente ouvir, né, um outro lado. Bem, muitas pessoas que costumam... Eu não estou entrando em detalhe nenhum aqui de argumento, tá? Estou só contando história. Sim. Mas se ouvirem um pouquinho a respeito de argumentos, se refletirem a respeito do que nós, né, temos muito para falar, Sim. eu acho que muitas pessoas vão entender o que representa essa Com questão da defesa certeza. da vida. Meu irmão Ricardo entrou aí, Marlon, mandou um abraço para você aí, lá de Salvador, Sim. o Ricardo. Um abraço a você. Fica na paz. O Marlon, um dos propósitos da live é ter um pouco esse teor didático. Porque às vezes uma pessoa me perguntou lá, na caixa de perguntas, e falou assim, pastor, como é que eu poderia agir nesse tipo de argumento? Porque ela viu uma pessoa que se diz cristã argumentando a favor do aborto, justamente por questões financeiras. Tipo, engravidou, mas não tem condições de criar, então aborta. Isso ela ouviu de uma pessoa que se diz crente, né, que se diz cristã. Aí eu queria fazer esse bate-papo com você, de a gente trazer de um caráter didático, de uma orientação sua, de como o cristão, que é a favor da vida, pode ser orientado e pode orientar uma pessoa que tem esse tipo de argumento. Eu poderia citar aqui alguns temas e você ir me respondendo, tudo bem? Sim, sem problema. Então, por exemplo, biblicamente, como você veria a questão do aborto? Eu sei que você é a favor da vida, não é esse o ponto. Mas como alguém poderia falar ou argumentar com alguém que, por exemplo, é cristã, ou então, mesmo não sendo, mas como poderia argumentar em relação ao aborto? O que você falaria para alguém que falaria, sou contra, e gostaria de ouvir a sua posição, por que você é a favor? O que você falaria sobre o aborto? Como você vê essa Olha, questão do aborto? olha só, a gente está se referindo especificamente, pela sua pergunta, pela sua colocação, a pessoas que são cristãs, ok? Sim, sim, Então, sim, então vou ter que me dirigir de uma forma mais teológica. Eu sim, poderia dar diversos embasamentos em relação a isso, mas eu gostaria de citar tão somente um, né? Salmo 139. O Salmo 139, ele fala da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Né? Você sim. tem Bíblia aí, Léo? Tem. Vou abrir aqui. Abre a Bíblia em Salmo 139. Então, olha só esse salmo já é muito, muito, Já está muito aberto. significativo. Então, você começa a ler isso. Já que o seu público é bem cristão, bem nessa Você quer linha, vai isso? lendo Você aí, quer que vai eu leia lendo. já Aí não aquela vai parte ler do, muito, do não. ventre, da Não vai formação precisar. da... Ele não vai precisar ler muito, não. É só um pouquinho. Começa a ler aí. Isso. Presta bem atenção nessa palavra aí. Eu vou colocar na versão um pouco mais atual, a versão transformadora, que dá uma explicação legal. Tu formaste o meu interior e me formaste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. O Senhor me observava quando eu ainda estava sendo formado em segredo, Olha isso. enquanto eu era tecido ainda na escuridão, ou seja, ainda nem existia, o Senhor já observava essa pessoa. Uhum. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, e cada dia da minha vida já estava registrado no teu livro. Presta Cada atenção nisso momento aqui, foi por favor. estabelecido quando não existia nenhum deles. Já tinha sido estabelecido todos os meus dias, como quando nenhum deles ainda existia. Até Lindo. aqui? Lindo. Tá bom, é suficiente. Caso as pessoas queiram se aprofundar um pouquinho mais, leiam em casa a respeito desse texto, porque ele diz que a pessoa ela é
é planejada por Deus antes mesmo dela ser concebida. E mais, Deus acompanha no ventre. Olha isso. E mais, na parte que diz que todos os dias da vida daquela pessoa foram planejados, né? O texto, na verdade, ele quer dizer que Deus tem propósitos na vida daquela pessoa. Ou Não seja, importa a Deus concepção, né? planeja, Deus se faz presente, ama. Deus ama a obra de toda a sua criação. E Deus tem propósito na vida de todos aqueles que nascem. Eu posso É ler um propósito de texto aqui de Deus. Jeremias, chamado de Jeremias? Sim, você pode ler. Existe também Amós 1, de 13 a 15. Existem diversos textos. E se você parar para pensar dentro de um contexto científico, Sim. porque naquela época não tinha uma ciência desenvolvida para abortamento, porque senão iam colocar leis que abortassem em caso, por exemplo, do próprio Senhor Jesus, né? Uma questão de traição, suposta traição, né? A mulher que era prometida ao outro, né? A pessoa ali ele tinha um compromisso com aquela mulher aparece grávida. Então, será que o próprio Senhor Jesus nasceria se fosse contextualizado? Então, Não é? dentro É verdade. dentro de um aspecto de vida, vida nossa, do dia a dia, preste bem atenção numa coisa, que é o que eu entendo. Existem coisas que ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos negociar. Nós podemos mudar, né? Opiniões, conceitos, né? Nós podemos negociar, nós podemos aprender. Existe o temperamento, o caráter e a personalidade. Né? O temperamento geralmente vem daquilo que é gerado, você herda dos seus pais, dos seus antepassados. O caráter, aquilo que você aprende no seu dia a dia, basicamente e objetivamente é isso. E a personalidade é a junção do caráter mais do temperamento. Ou seja, nós mudamos, cara, o tempo todo. Nós somos aquilo que aprendemos, vivemos, né? Experimentamos no nosso dia a dia e nos desenvolvemos. Porém, né? Mesmo que a gente esteja em constante mudança, em busca de um aperfeiçoamento, né, pessoal, existem coisas na nossa vida que não devem mudar, devem ser defendidas, que são princípios e valores. São princípios E imutáveis. valores, Imutáveis, a palavra. Você imagina se Deus mudasse os seus princípios e os seus valores? Não é? Já pensou o que seria da humanidade? Loucura que seria. Não dá. Então, assim, olha, princípios e valores nós não devemos negociar. E vida, defesa da vida, deve ser algo que nós devemos prezar muito. É um princípio. Defesa da vida, defender a vida, defender a liberdade. Tudo isso são princípios inegociáveis. É porque é muito interessante, assim, às vezes as pessoas eles não conseguem olhar, né, a criança como um outro ser humano. É um pouco... Não dá para entender mais ou menos isso. Como não consegue olhar? O argumento aí, Léo, não é uma criança como ser humano. Pessoas que pensam, né, de uma forma diferente, eles entendem que o feto não é uma criança, não é um ser vivo. Isso, é isso. Esse é um dos principais argumentos. É isso que eu queria falar. Quando eu falei que não olhava como ser humano, não é que não era um ser humano, é como se ainda não fosse uma pessoa formada. É isso que eu quis dizer, né? Por exemplo, foi agora aprovado, né, com 24 semanas. Foi na Colômbia. Colômbia, 24 semanas. Poxa, 6 meses de vida. Entende? Minha esposa está grávida, vai fazer 5 meses agora. Meu filho já tem unha, já tem a digital, já tem a íris. Entende? Não, é interessante uma coisa, olha só. Vamos lá. Não é vida. Né? Então, assim, essas crianças não têm vida. Vamos pegar a ciência. Tá? Ciência. Não vou pegar mais Bíblia, não. Vamos pegar a ciência. Quando uma pessoa
quando uma pessoa é constatada, né, que não tem mais vida. Uma pessoa assim, existe a constatação que ela está morta. Quando? Quando isso acontece? Pela Quando, ciência, você está falando? pela A ciência. parada Quando o quê? cerebral, o Exatamente. cérebro Quando é perde atividade. constatado a falta de atividade cerebral. Existem Sim. alguns níveis, né? Algumas escalas. Não vou entrar aqui em termos técnicos, mas existe um teste, né? Uma avaliação médica, que de tempos em tempos, de horas, uma quantidade de horas, vai fazendo teste, avaliação neurológica, para detectar se a pessoa ainda possui sinais cerebrais, ok? Sim. E depois de alguns exames. Então, você parte do princípio que a morte se constata a partir do momento que não existe mais atividade cerebral, mesmo que o coração esteja batendo. Sim. Ok? Vamos Correto. agora, então, jogar isso para uma perspectiva do conceito da vida. Eu estou falando do conceito de vida, preste atenção. Sim, sim. Vamos olhar para um feto. Já tem o coração batendo, ok? Já tem o coração batendo. O coração já bate ali, pum, 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 pum. E aí, a ciência já prova, já mostrou, né? Que no máximo, com 3 meses de gestação, 3 meses, ou seja, 12 semanas de gestação, já existe ali atividade cerebral. Então, a própria ciência, ela derruba esse conceito de que deveria se permitir abortar com mais de 12 semanas. É uma Então, questão só de por lógica. aí, É uma questão de lógica. é uma questão, não é ciência. Se a ciência acredita que existe vida, só existe vida com atividade cerebral, a atividade cerebral de um feto deveria ser respeitada. Já constata a vida. Já constata a vida. E não existe como você contestar que o fato de não ter uma atividade, um feto não ter uma atividade cerebral, olha só esse fundamento. É profundo, cara. Não é para qualquer cabeção, não. Galera, vá Presta atenção anotando numa aí, coisa, ó. olha só. É importante que vocês anotem. Uma pessoa, presta atenção, olha só. Uma pessoa que teve morte cerebral não carrega mais em si potencialidade de vida. Olha isso. Não carrega mais em si potencialidade de vida. Ou seja, ela dificilmente, só em caso de milagre, que ela volta a viver. Porém, um feto, embora não tenha atividade cerebral ainda, até, né, pela ciência, a 12ª semana, ela tem, diferentemente da pessoa que teve morte cerebral, ela carrega já em si toda a potencialidade de vida. Isso. Então, é uma incoerência. É uma incoerência científica. Não estou falando nada de teológica aqui, não. É uma incoerência a usar argumento científico, porque a própria ciência se derruba. Se derruba, ela se desmente entre si. Assim, é ilógico. Então, a gente começa a entender que a base de tudo isso não é científica. Não é. Mas sim ideológica. Ideológica, quando você começa a pensar dessa maneira, nessa viagem, você vai muito longe. É verdade. Marlon, e na questão, assim, quando eles vão argumentar, isso aí, cara, já derruba, eu acho que qualquer outro argumento. Mas sempre tem um, Marlon, que chega assim e fala assim, mas no caso de um estupro, como é que fica o trauma da mãe, da criança que vai nascer, papapá, e aí argumenta que tem que matar por conta de um trauma emocional que a mãe vai ter, e quando olhar aquela criança vai lembrar do estuprador, quando olhar, ou a criança vai saber que nasceu e que ela foi fruto de um estupro. E para a pessoa que defende, como é que seria isso? Como você orienta nesses casos? Olha, existem diversas histórias, né?
Eu mesmo, por ter militado tanto nessa área, eu conheço pessoas que já viveram essa experiência é, e construíram uma história de relacionamento de amor, ok? Uhum. Construíram uma experiência de história de amor. Mas você precisa respeitar a pessoa que viveu o trauma? Sim, deve respeitar. Assim como ela deve respeitar a vida. O respeito por ela, pelas suas emoções, deve ser tão significativas como a vida deve ser respeitada. E a vida é um princípio ainda maior. Sim. Então, assim, se a pessoa, porventura, ela entende, né, que não terá uma sustentação emocional para conviver com aquele trauma, que ela valorize o princípio da vida e deixe aquela criança para adoção. Ok? Uhum. Existem diversas instituições, o próprio projeto Raquel da Igreja Católica, hoje, né? Existem diversas Sim. outras, e existem leis que amparam isso. A solução não é somente acabar com a vida. Né? Então, como eu acabei de falar com você, é uma questão de princípio. A Sim. nossa vida deve ser regida por princípio. Se for algo hedonista, ou seja, o ser humano, né, você como centro, né, ou Uhum. existencialista também, cujo se é valorizada a sua vida, então a perspectiva é uma. Agora, a partir do momento que você tem o entendimento, tem a compreensão de que a vida, o seu conceito, o seu princípio é em respeito à vida, tem condições de você resguardar, se respeitar pelo seu trauma, mas também resguardar o direito à vida de outras pessoas. Esse é meu entendimento. E vale a Sim. pena, gente, Até deixar seguir, né? Deixar seguir a vida, porque as experiências na são muito maioria dos significativas. casos gera-se um relacionamento de amor, né? Existem casos que realmente vai para adoção, que a mãe não quer, mas na maioria, pelo menos nas pesquisas, naquilo que eu tenho lido, gera-se um relacionamento. Na hora de dar, às vezes a mãe não quer mais dar, aí fica com a criança. Eu Acontece passei muito muito por isso. isso. Eu acompanhei vários casos, vários. Eu não estou falando de É um, isso que eu ia dois, falar, não. são vários. São vários casos de mulheres que davam as crianças, né? Remetiam Uhum. essas crianças para adoção e depois revertiam a condição. Passado E outra, alguns dias, elas buscavam seus filhos de volta. e outra coisa, né, Marlon? Um trauma não se cura com outro trauma. Porque passar por um processo de aborto é extremamente traumático também, né? Muito. E detalhe, eu acompanhei, eu tenho bagagem para falar isso, né? Tanto trabalhando na área, né, militando nessa área, como Uhum. também, Léo, em gabinete. A Sim. gente, em gabinete, a gente recebe, a gente ouve muita Gabinete coisa. pastoral é um negócio que só A Deus gente sabe. ouve muita coisa. E assim, eu já cansei de pegar problemas mesmo no relacionamento de família devido a traumas. Devido a traumas sérios em relação Sim. a essa questão, que nunca foram tratadas. Pessoas traumatizadas. E vou falar uma coisa, tá? Essa é uma realidade muito perto de nós. Dificilmente uma família não carrega uma história de trauma dessa. Dificilmente. É porque é muito velado. Verdade. Muito velado. Uma coisa que Verdade. ninguém fala a respeito do assunto. Mas isso Quando a é gente fez o fato. projeto Raquel lá na igreja, surgiram, ou seja, de pessoas que a gente já conhecia há anos e não conhecia essa história, não sabia que tinha essa história na família. Então, depois do projeto Raquel lá na igreja, uma das coisas que a gente mais atendeu no gabinete foram membros da nossa igreja que tinham passado por isso, ou fizeram aborto, ou apoiaram outras pessoas a fazer o aborto. Foi um negócio assim terrível, É. assim. Aí entra uma questão, está perguntando aí, se uma menina é estuprada, ela deve abortar?
Quando você fala menino, você pensa uma criança muito jovem, né? Hoje existem casos, aí entra aí até uma questão de pedofilia, né? Uhum. E existe respaldo por lei, tá? No Brasil, é legalizado. Se for caso de violência sexual, independente da idade, existe respaldo para É, fazer o abortamento. A grande questão que a gente pode trazer uma reflexão só existe essa condição? Só existe esse caminho? só Né? existe essa opção. Assim, será que a gestação, né, é um trauma Uhum. maior que o abortamento? Quem Não é? disse que numa É, criança de 11, 12, 13 anos, o aborto vai fazer menos mal do que ela passar pela experiência de, de da gestação, gestação. ter a criança e até mesmo dar para adoção? Né? Então, Verdade. é uma questão Léo, é uma questão muito profunda, né? Muito Sim. profunda mesmo, que eu entendo como algo que tem um contexto muito mais ideológico, tá? Porque todos os argumentos usados por aqueles que defendem, né, que pensam, Uhum. né, o contrário, eles têm refutações muito fortes que é, não tem resposta. Não tem como os argumentos pró-vida serem respondidos, serem É refutados. porque se a gente Existem fala. argumentos que defendem o direito do abortamento, ok? Sim, Beleza. Mas as refutações para esses são muito mais fortes. Muito mais fortes. E sim, sim. aí entra uma questão ideológica, que é muito mais forte. A guerra aí é travada num âmbito muito superior. Muito superior. Uhum. E eu acredito que essa sua resposta, ela vale tanto para a questão financeira também, né? Ah, que foi o cerne lá da questão que surgiu o assunto, né? Não tem condição de cuidar, vou abortar. Entende? Então, eu acredito que essa resposta aí já vale para todas as outras, né? Léo, Como base para. deixa eu te falar uma coisa muito importante. Quando você cita, né? Você citou aí o caso que foi muito Uhum. divulgado, né? Muito divulgado aí em relação ao ex-presidente, ok? Sim. A situação do ex-presidente era um recado, era um posicionamento que ele estava tomando ali. Ele não estava falando para o povo. Preste bem atenção. Isso. O ex-presidente Lula, ele não estava se dirigindo ao povo. Ele estava usando um lugar público, ele estava usando o poder da mídia para mandar um recado dizendo o seguinte: olha, existe uma agenda globalista. Quando ele vira e fala o que ele falou, ele diz o seguinte: eu acato. A Ele está agenda. buscando, nesse momento ali apoio mundial, tá? Ele está Uhum. buscando um apoio mundial. Ele está dizendo o seguinte: ele está se posicionando publicamente falando assim: eu acato a agenda globalista. Dentro dessa agenda globalista existe a obrigatoriedade de legalizar o aborto até 2030. E são documentos públicos. Se você É for isso que eu ia pegar. falar, galera. Isso não é coisa de teoria de conspiração, Não. não. Vocês podem olhar em qualquer É, vídeo no YouTube, procura assim, a Agenda 2030. Você vai ver pronto. governos, políticos, governantes se reunindo, reuniões, documentos públicos falando dessa agenda, tá? Se você quiser saber um pouquinho Eu mais. vou mostrar para vocês um negocinho aqui, tá? Vou mostrar um negocinho aqui para vocês. Olha só isso aqui. Isso aqui era uma situação no mundo em 2005, ok? 2005, 2006. Situação mundial. Existiam 5 países apenas que o aborto era proibido em qualquer circunstância. El Salvador, Nicarágua, Chile, Malta e Vaticano. Ok? Só esses países. Ou seja, eram países, populacionalmente falando, países nanicos. No restante do mundo, todos os países já tinham o aborto liberado. Ok?
Os tons em verde, liberado praticamente que geral. Leis muito pouco restritivas, tá bom? Na medida que vai alaranjando e avermelhando, vai tendo leis mais proibitivas, mais restritivas. No entanto, o abortamento já é autorizado. Eu estou falando de 15, 17 anos atrás. Ok? A situação já mudou, cara. Olha só a agenda globalista. Todos os países já têm uma legislação. Ó, sem restrições, os esverdeados, ok? Os tons azuis, autorizado em casos de violência. Aí você fala assim, esse tipo de violência aqui é estupro. Não só. Eles consideram violência aquilo que você falou. A violência socioeconômica, eles entendem como violência, ou seja, se uma pessoa não tiver condições financeiras para manter uma criança, é uma violência contra ela. E uma violência também à mãe. Né? Então, ela classifica aqui como um ato de violência e violência psicológica. Então, se isso for provocar algum trauma à mãe, também é classificado como violência. E aqui está o Brasil. Né? É algum tipo de violência. Existem países que, para liberar, né? A Argentina recentemente também liberou. Então, assim, os argumentos, me causa trauma psicológico, é a pobreza, já fundamentam legislações. E nos casos amarelos aqui, é proibido, exceto salvar a vida da mulher. Então, existem países, como no Oriente Médio, países de cultura principalmente islâmica, né? Eles já autorizaram, porém ainda tem essas condições. Tá? Só no caso de salvar a mãe. Mas, por aqui, você vê que essa realidade aqui, se já mudou tanto em 15 anos, nos próximos 8 anos, vai mudar ainda mais. Ainda mais. E é um posicionamento, né, público do candidato a presidente. Ele, quando fala aquilo, ele se posiciona para o mundo. Olha, a agenda globalista, e não está contido aí somente a perspectiva do assunto tratado, né? Porém, muito mais. Muito mais. Existem muito mais coisas aí que para ser dentro dessa agenda globalista. Tá bom, Léo? Assim, tá bom, meu amigo. É algo realmente que nós precisamos discutir mais. Eu tenho uma missão, é muito mais que gostar. Gostar de tratar de situações, de assuntos como esse, não. Por exemplo, aqui, ó, vou te mostrar. Olha só isso aqui, ó. Teve um rapaz aqui eu vou gostar de trabalhar com isso. Olha aí. Ó, olha aí, galera. Aqui o coração. O tamanho da moeda. Olha só, o coração, todo o organismo da criança já está formado. 9 semanas. Ou 9 seja, semanas. 9 semanas. Galera. Um pouco mais de 2 meses. Um pouco mais. Então, eu vou gostar de trabalhar com isso? Não é questão de gostar. É uma questão de chamado. É uma questão de missão. Eu tenho uma missão nessa área. Então, assim, se eu puder, né, me envolver cada vez mais, ter, né, oportunidade. Eu tenho trabalhado pouco com isso, por questões pessoais. Né? Houveram situações que você deve imaginar, traumáticas, né, que vivemos, inclusive até mesmo de ameaças. Né? Então, assim, para poupar a minha família e sabendo que o trabalho ia ser dado continuidade, o trabalho acontece, então eu me resguardei. Inclusive, eu era apoiado na ocasião pela própria Igreja Católica. Né? Existia um apoio, existia um respaldo ali, uma proteção. Então, assim, sabendo que o trabalho ia se dar, né, uma continuidade, eu entendi que era um momento. Eu não queria aparecer mesmo. Tudo que eu faço na vida eu não gosto de... não. Eu te conheço. Assim, é isso aí mesmo. E aí, velho, o trabalho fluiu, o trabalho acontece,
Entendeu? Mas eu nunca vou me refutar, né, desmilitar na causa quando chamado. Nunca. E detalhe, a minha missão hoje, né, é capacitar pessoas para, para essa missão. Então, Léo, você com o seu grupo de pessoas que quiser atuar, eu posso dar todo o conteúdo, todo o material. Tem o Marcelo Claro. Duarte que está na live, né? Ele tem um instituto Papo Reto que trabalha com criança. Assim, eu tenho todo o conteúdo para dar a ele e espalhar todo esse material pelo Brasil inteiro e vai continuar salvando vidas, mas muito mais do que isso, né? Ele vai conscientizar pessoas, ensinar pessoas que o princípio da vida deve ser inviolável. Inviolável. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí, a gente já vai encerrar já a nossa live, já tem 1 hora já de live, 1 hora e 10 já. A gente já está para encerrar, mas se vocês tiverem pergunta, coloca aí perguntas aí, se vocês quiserem que ele fale sobre algum tema. Aqui, ó, Paulo TJ157 colocou assim, aborto é igual direito reprodutivo, no caso, né? Provavelmente eles estão querendo. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu acredito que seja sobre essa agenda, né? Trabalhar legislações em cima do que você pode ou não pode fazer, né? O quantos filhos você tem que ter ou não tem que ter, o que pode, o que não pode. Existe muita coisa, Léo, que, na verdade, assim, a gente está num bate-papo aqui, mas, Sim, na verdade, levar as pessoas ao entendimento do macro do assunto é uma missão muito mais ampla. É um muito amplo. curso que a gente tem que dar, né? É um curso, porque é muito complexo para as pessoas entenderem o que está por trás disso tudo. Muito complexo, muito complexo. Aí está falando sobre um dos argumentos é a superpopulação, né? Um dos argumentos é a superpopulação. É, O mundo precisa ser menos, provavelmente deve ser esse. Isso que ele quis dizer. deve ser detido, né? Existe uma questão forte aí social, uma família sem condição, né? Ter menos filhos, tudo isso aí entra no bolo que a gente tem que explicar ponto por ponto. Na verdade, você tem que pegar a pessoa e começar a explicação praticamente do zero. Do Aqui, ele zero. colocou assim, ó, Pensar, né? muda, ele explicou aqui, ó, muda a linguagem para aprovar as suas pautas, uma forma de enganar e formar opinião pública. O tempo todo, né? É verdade. É verdade. A, A linguagem, né? A comunicação, ela é uma arma de guerra eu ideológica. agora entendi o que ele falou, né? Parar de chamar de aborto e começar a chamar de direito reprodutivo. Entendi agora o que ele quis dizer. João, ele já te respondeu já, João. Uma outra questão, Léo, é importante, né? Quanto mais confusão mental for, Sim, for provocado, né? Quanto mais discussão for provocada, né? Quanto mais discussão vier, melhor, porque as pessoas entram numa confusão mental, né? Na verdade, é um conflito cognitivo, e na medida que as pessoas não têm uma noção correta, não têm uma consciência, o que acontece? Elas aceitam qualquer argumento. é Elas verdade. aceitam um argumento do artista, argumento do doutor, entendeu? Do Uhum. político, da pessoa famosa. Então, assim, quanto mais eles confundirem a cabeça das pessoas, até com mentiras. Aí vai se estabelecendo os sofismas, né, Marlon? Vai instalando sofisma na cabeça das pessoas, aquelas mentiras que têm uma lógica, parece uma verdade, mas na verdade não é uma verdade, é uma mentira. Vai se estabelecendo e isso vai se dando controle, né? Sim. A pessoa Léo, pensa como ele. eu levo sempre para um plano de ação. Eu não gosto de ficar no papo, na Sim, conversinha. Eu parto logo para assim, o que a gente vai fazer em relação a isso? Né? Então, assim, caso queiram, eu me proponho de uma forma assim gratuita, e você sabe muito bem como que é assim que eu faço. Eu não quero uhum, nada, né, nada mesmo, mas me proponho dar treinamento de capacitação, de formação, não digo nem de capacitação, é uma formação mesmo.
Você vai ter um Sim, entendimento ideológico, você vai ter todos os argumentos prós e contras, e entender a filosofia, o embasamento filosófico, o embasamento teológico, o embasamento sociológico. É uma formação para te capacitar na área, ter poder de argumentação e discutir sobre o assunto com autoridade, e não somente discutir, é ensinar. Você tem disponibilizado todo o meu material para poder sair pelo mundo aí ensinando. Então, Léo, se você quiser organizar dentro da sua turma aí, vamos sim. inclusive tem muita gente aqui que me segue e não te segue, não te conhece. Seria interessante É, você falar um pouco a respeito do seu trabalho também, e aí a gente inclui aí na sua formação, sabe? De verdade, Léo, vamos formar pessoas nessa área aí para que elas possam partir no mundo com certeza, vamos sim. conscientizando pessoas. Teve duas pessoas que perguntaram aqui sobre a questão do aborto, no caso do estupro. Ele já respondeu lá em cima, tá, gente? A live vai ficar gravada sobre esse assunto, tá? Ele não precisa repetir, ele respondeu e respondeu com bastante dados. A live vai ficar gravada, aí se você puder voltar lá, assistir de novo, aí você vai saber a resposta sobre isso. A vida sempre em primeiro lugar. Um trauma não cura outro trauma. Pergunta aqui, o aborto tem alguma importância, mano? Em que sentido? Eu não consegui entender assim, o aborto tem alguma importância? Olha, ele tem uma importância em vários âmbitos, né? Psicológico, porque causa traumas terríveis. Eu tenho um apanhado, eu tenho uma pesquisa de campo, né, de pessoas que me procuravam na escola, na faculdade, na igreja. Então, assim, eu tenho dados de pesquisa de campo que comprovam diversos danos no aspecto psicológico. Psicológico, né? Existe importância dentro do contexto sociológico, né? Existe aspecto religioso, espiritual. Existem pessoas que nunca se perdoam, nunca. Passam a vida toda sem se perdoar. Acha que Deus vai punir, está punindo. Então, assim, a importância desse tema nas nossas vidas vai muito além do que a gente imagina. Muito além. Amém. Marlon, vamos organizar assim, mano. Eu acho que essa Paty S. Cavaleiro é psicóloga. Se for a Patrícia Cavaleiro, né, ela pode falar até mais autoridade do que eu, se for ela, né? E é uma ótima propriedade. pessoa. Ó, marca ela aí e, olha, ótima pessoa para também trocar uma ideia, tá bom? Vou entrar em contato com ela. Paty S. Cavaleiro. Vou entrar em contato com ela para a gente poder trazer toda semana um tema desse aqui, Marlon. Se for você, Patrícia, dá um oi, dá um joinha aí, tá? E aí a gente faz esse curso, Marlon. A gente pode criar essa plataforma e colocando esses cursos lá para as pessoas se informarem e se capacitarem. Eu tô dentro. Tô dentro com você. Vai ser uma honra. Na verdade, Léo, você está sendo muito modesto. Você caminhou comigo, você pode dar. Que isso, cara? Você pode fazer. Tá? Não, mas... Eu te atualizo de tudo e você pode mandar ver. Na verdade, certo, você é melhor que eu. Nada, que isso. Você vai me deixar vermelho, já tô com o nariz vermelho aqui, ó. Eu agradeço o seu carinho, meu irmão. Eu agradeço muito o seu carinho. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Tá bom, Marlon? O pessoal que deseja aí me acompanhar, que não me conhece. Uau, aqui, ó, Marlon. Lê aí o comentário. Aqui. Cara, esse lance de aborto é muito forte. Na adolescência ocorre muito. E é preciso e é necessário se perdoar. Depois ela colocou aqui embaixo. Eu me perdoei. Léo, se você começar a mexer com isso, Léo, Deus. Você vai alcançar muitas pessoas, Léo. Léo é incrível. É incrível. Vamos sim, Marcelo Duarte. Vamos estar juntos. É muita gente que a gente pode ajudar. Uau. Muita gente. Muita gente, Léo. Que bom, Cláudia. Que bom. Que bom que Deus falou no seu coração.
Vamos sim, Marlon. Eu tenho ministrado lá na igreja e aqueles que caminham comigo, que não é tempo para a gente brincar, não, cara. A igreja, ela precisa se posicionar, entende? Esses dias eu estava falando fizeram uma pergunta em relação ao 666, e aí todo mundo falando que o 666 era um chip, aquela história toda que todo mundo já conhece. Eu falei assim, vocês não estão percebendo, 666 é um sistema. São pessoas que vão se encaixar nesse sistema, porque quem estiver fora do sistema, quem pensar diferente do sistema, ou seja, quem pensar pelo reino, É verdade. são esses que vão ser marcados, são aqueles que pensam pelo reino, para a glória de Deus, a favor da vida. Então, assim, a gente precisa se posicionar, né? Deus está requerendo da igreja esse posicionamento. E falar, estou aqui, né? Apanhar pelo reino. Essa é a verdade. Cara, e eis-nos aqui, meu. Eis-nos aqui para assim, para fazer essa diferença. Ao longo da Amém. história, Deus ele falou de diversas maneiras, mas ele nunca deixou de usar homens e mulheres de Deus, né, pessoas dele, para poder liderar, guiar o seu povo. Nós vivemos um tempo, e ao longo de toda a história foi assim, enganadores. É verdade. Mas a unção de Deus, ela é evidente naquelas pessoas que realmente ele usa. Os frutos do trabalho, da unção dele, testificam em vidas. Em vidas. Então, assim, pode ter certeza que aqueles que se prontificarem, né, a serem usados por Deus nessa área, Deus vai usar poderosamente. Curando Amém. pessoas, curando traumas, né, salvando vidas, conscientizando, ensinando pessoas. Né? E existem muitas precisam ser salvas. Só em você pensar que hoje, né, milhares morreram. Sim. Dói muito. Isso já me gerou muitos traumas, sabe? Já me gerou muita dor. Olha, Léo, na época também que eu trabalhava com o tema pedofilia, era algo que, pô, eu via gritos. Uau, esse aí é um outro tema, hein? A gente podia trabalhar ele também. Léo, só vai dar nós. Esse é um outro tema. Tem tema aí que a gente já trabalhou. E, rapaz, sabe? A galera não tem nem noção da situação. Se você começar a futucar aí, cara, daqui a pouco Pula. as pessoas pensam muito de cura. Léo, tinha vezes, cara, que Deus me acordava porque eu ouvia gritos. Gritos. Eu tive aula com a Damares, né? Sim, Foi em a ministra. E ela teve várias experiências, né? Em relação a essa questão do abuso sexual e tal. E ela falava também a mesma coisa. E quando ela falou isso, eu comecei a chorar porque era exatamente a mesma coisa que eu ouvia. Sabe? Ela falava que eu via gritos de crianças, né? De vez em quando, eu estou aqui com a Anastácia, isso agora, recente, a Anastácia, estou ouvindo gritos de criança. A Anastácia está fazendo, mas não estou ouvindo nada. Tem criança gritando, estou ouvindo. Assim, por que isso acontece? Por quê? É Deus me incomodando, cara. É Deus falando... E olha, me arrepia. Foram vários os casos que a gente trabalhou em cima. É um chamado, mano. É um chamado. Não tem como a gente fugir dele. É igual Jeremias, né? A gente às vezes até tenta querer fugir, mas verdade, Léo. Ele nos seduziu. É verdade, assim. É o chamado. Coisas que são muito mais fortes que nós. Pessoal, a Cláudia botou que Deus abençoe. Demorou anos para me perdoar, mas o Espírito Santo me conduziu ao alto perdão. O pessoal dando boa noite, verdade. Então é isso aí. Marlon, vamos orar pelas pessoas que entraram aqui. E eu quero te dizer, mais uma vez, agradecer por ter aceitado esse convite. E agradecer pelo seu carinho, né? Eu conheço você, conheço o seu trabalho, seu ministério, sua chamada, como eu posso dizer, seu caráter, meu amigo, eu te conheço. Então, eu agradeço de coração aí pela dedicação que você tem tido ao reino. E
Seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão. Amém, meu irmão? Não é só carinho não, Léo. Eu amo você e a De- sua família. Então, tudo que a gente faz é em consequência desse A amor, recíproca é verdadeira, meu amigo. tá A bom? E eu recíproca é sei que é verdadeira. verdade. Eu sei que é verdade. A gente pode ficar muito tempo sem se ver, né? A gente fica até Sim, muito tempo sem se falar, às vezes, por causa do cotidiano da vida, né? Mas aquilo que a gente sente um pelo outro, a gente sabe que é verdadeiro, né? Foi Deus que nos uniu e lá nas escadarias daquela faculdade, nós um dia fizemos uma aliança que vai perdurar para sempre. Tá bom, Léo? Eu amo você, eu amo sua vida. eu tô casado há 15 anos. O Marlon me conheceu antes. O Marlon me viu chorando, pedindo a Deus uma esposa, né, Marlon? É, ó, eu orei contigo Você sobre orou esse, comigo. sobre esse tema. Eu estava do seu lado quando você se apaixonou. É Eu verdade. sei o dia que aconteceu isso. Você chegou na faculdade transformado, assim. Aleluiado, meu Deus, né? Aleluiado, né? Aleluiado. E naquele Falei, dia Marlon, você conheci uma falou. garota dentro do ônibus, cara, e tô apaixonado por ela. Tô 15 Nesse anos dia com a você garota do falou. ônibus agora. E nesse dia você já falou, se eu encontrar com ela novamente, eu sei que é Deus que está me dando ela, eu vou casar com ela. Foi mesmo. 15 anos, 4 filhos. Um tá com o Léo, Senhor na glória, hoje mas 3 aqui, graças a a gente Deus. vê que não é só, não é algo raso, né, cara? É um relacionamento profundo que existe, de amizade, É respeito, verdade. a gente realmente se conhece e não é o tempo, né? Nem os afazeres tão distintos que temos, né? Que É verdade. nos faz muitas vezes não estar junto, que vai separar um dia aquilo que Deus uniu, tá bom? Fica o meu carinho, fica a minha admiração Amém. por sua família, meu amor, Igualmente. tá? E O é o nós. teu pessoal perguntando no teu Instagram aqui é Marlon, é professor, ponto Marlon Raul, como é que é? Vai Esse aí, pensando aí, o que acontece? Eu tenho esse que eu estou linkado aqui, é o meu pessoal. Aqui eu falo sobre coisas que eu gosto, roça, essas coisas, né? Família. Aí existe um outro que é professor Marlon Raul, que é trabalho. Assim, eu dou muito curso também, né? Assim, eu dou muita palestra, ensino muita coisa. Mas assim, não é uma coisa assim assídua, não. De vez em quando eu leio um livro, me inspira, aí eu aprendo e quero ensinar. Aí eu boto tá lá, certo. ó, eu aprendi sobre isso aqui. Quem quiser vir, vem. Aí eu vou. Então, existem esses dois perfis, tá? Marlon Raul Lima e professor Marlon Raul. É Prof. Marlon Raul. Tá bom? Tem esses dois Prof. perfis, você pode acompanhar, pode Eu seguir vou lá. colocar no meu story, Cláudio, eu vou colocar lá no meu story, aí vou marcar lá quem quiser marcar, tá bom? Tá. Vai E o pensando pessoal que aí, segue o Marlon quiser me seguir, Leonardo ALCN. olha, vale a pena, tá? A galera que me segue e não conhece o Léo ainda, ele tem um conteúdo, entrega muito, muito, muito para edificação e desenvolvimento pessoal. Então, eu recomendo. Tanta gente para a gente Obrigado. que a gente segue aí, mas seguir pessoas realmente com, com qualidade, né? Que entrega algo de qualidade. Não são tantas. E o Léo é um desses. Haja vista hoje, né? Amém. Tá, então, Léo, conta comigo aí também, tá legal? Com Eu tenho certeza. um também que eu vai pensando aí, que eu trago algumas reflexões, trago alguns pensamentos. Hoje eu tenho batido muito em relação a uma injustiça que está acontecendo no Brasil, que é a Eu questão tenho acompanhado lá. da regulação das criptomoedas, está levando muita gente inocente para a cadeia por uma perseguição do sistema. Quem quiser me acompanhar lá também, Acompanha sim, galera. É muito bom. Marlon, você pode orar para a gente encerrar? Abençoando o pessoal que passou, que assistiu, que ficou até aqui com a gente até esse horário. Amém? ok. Deus, Pode Pai, orar, então. eu quero te agradecer por tudo aquilo que nós podemos experimentar na sua presença. Muito obrigado pelo dom da vida, Pai. Muito obrigado por essa dádiva. O Senhor nos amou antes mesmo de nós sermos gerados e que nós possamos valorizar isso. Muito mais, nós possamos, Pai, defender como um princípio o dom da vida que o Senhor nos idealizou. O Senhor nos gerou primeiro no seu coração.
depois de que o Senhor nos deu vida, e nós precisamos valorizar isso. Muito obrigado, Pai, por tantos movimentos em defesa da vida que crescem, se desenvolvem ao redor de todo mundo. Dê, Senhor Deus, cada vez mais força, ânimo para todas essas pessoas que defendem esse princípio poderem continuar, Senhor Deus, militando nessa causa. E eu te suplico que, em nome de Jesus, muitas outras pessoas possam estar se levantando, se despertando para que tantas crianças que estão sendo assassinadas possam viver. E é confiado no teu poder, é confiado que todos os seus propósitos se cumprem. É que eu te agradeço, Senhor Deus, em nome e no amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? Pessoal que começou a seguir, que me segue, obrigado por ter ficado aí. Pessoal que acompanha o Marlon aí, muito obrigado por terem participado, interagido com a gente. E a ideia é que isso aqui aconteça mais vezes, tá bom? Marlon, se despede do pessoal aí. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Léo, depois você salva essa live que eu vou compartilhar Salvar também nas minhas redes, tá bom? E é um prazer estar junto. E certamente eu e Léo vamos estar conversando aqui, abrindo a vocês a oportunidade da gente se desenvolver em diversas áreas aí, tá? Que defendem, né, a vida. Não somente essa questão do abortamento, né? Mas diversos outros assuntos tão pertinentes. Olha como é que funciona a cabeça do publicitário, né? Eu já lembrei do filme Marley e Eu. A gente pode criar um programa chamado Marlon e Eu. Falando só sobre o sistema. Verdade. Conta comigo. Tá bom, meu amigo? Um beijão, meu amigo. Te amo. Amo sua vida, sua família. A vocês que nos acompanharam, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E eu vou salvar a live aqui no Instagram e vou jogar ela também no YouTube, tá? Para vocês assistirem com mais calma. Deus abençoe a todos.